bem com você? Bom, já vimos proposta, custo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre matriz de risco, alocação de risco, mapa de risco, só riscos, ok? E também do programa de integridade, ou compliance. Vamos lá? Eu vou primeiro falar do compliance. O compliance, ou programa de integridade, como está lá na lei, é importante dizer o seguinte: esse programa é feito pelo particular, tá bom? Pelo futuro contratado. A lei diz que são duas situações aqui. Ou é feita pelo futuro contratado até 6 meses após a assinatura do contrato, ou o futuro contratado, e aqui participante da licitação, já tem que ter esse programa de integridade, porque também pode ser hipótese para desempate na licitação. A lei traz vários critérios de desempate. Um deles é um dos últimos, é verdade. Ela dá uma forma linear lá para a gente estar observando. Acho que são 5 ou 6 hipóteses. E só lá na quinta, sexta hipótese, o programa de integridade ele pode contribuir para o desempate entre propostas na minha licitação. Então, não vai esquecer. De qualquer maneira, é feito pelo particular. Se for na sua contratação, até 6 meses depois, ou também pode ser utilizado para fim de desempate. E aí tem que deixar bem claro lá no seu edital, tá bom? Agora, também é importante a gente lembrar que esse programa de integridade, a lei ela fala isso, ela fala mais o quê? Que também fica autorizado a utilização na eventual, a sua consideração na aplicação de sanções e inclusive para a reabilitação do licitante ou do contratado. Em 3 hipóteses aqui, tá bom? A primeira é quando ele, em algum momento, tiver apresentado alguma declaração ou documentação falsa. A segunda é quando ele tiver prestado declaração falsa. E a terceira, em hipótese de que ele tenha causado, praticado ato lesivo contra o patrimônio público, seja patrimônio público nacional ou internacional, estrangeiro, né? E contra, né? Ou ainda também contra os princípios da administração pública ou compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Uma coisa curiosa é que a lei não diz qual que é o conteúdo desse programa de integridade. E aí eu resolvi ousar um pouquinho e buscar um pouquinho os indicadores deste conteúdo que me parecem importantes dentro da lei de combate à corrupção, que é a Lei Federal 12846 de 2013. Veja, existe uma bula aqui para eu entender qual que é esse conteúdo? Não. Agora, fica aqui a dica. Se você exigir a apresentação do compliance ou do programa de integridade, nós temos inúmeros cenários. Empresas que contratam, terceirizam o programa de integridade por empresas especializadas, e às vezes vem aí livros grandes, manuais, cheio de critérios. Existem empresas que às vezes até contratando de terceiros ou fazendo ela própria, vem com 2 folhinhas. Ok, pessoal, programa de integridade cumprido. Se para você da administração é importante alguns indicadores dentro desse programa de integridade, fica a sugestão de colocar de que pelo menos quando apresentado o programa de integridade, deve ser considerado indicadores 1, 2, 3, 4. Eu vou dar alguns aqui lá em face da lei anticorrupção. Que deve, me parece, né, minimamente ter aqui regras de código de ética e de conduta daquela pessoa jurídica. Também a transparência em todos os seus processos internos. Prevenção de fraudes, inclusive não só em âmbito interno, mas externo em processos de licitação. Como que essa empresa ela se conduz aí no mercado segmentado dela. Também ouvidorias, ter canais de denúncia de irregularidades. Eu sempre lembro, né,
aquela propaganda, né? Como estou dirigindo, né? Mas ouvidorias atentas e também auditorias, que são as fiscalizações rotineiras e periódicas dentro da empresa privada, né? Então, veja, todos esses indicadores, aqui são 5 indicadores que eu relacionei para vocês, é o que me parece serem indicadores importantes quando a gente vai analisar um documento que traz o programa de integridade daquela futura contratada. Agora, com relação à matriz de risco, então vamos lá mudar agora para a matriz de risco. A matriz de risco, ela é obrigatória em 3 circunstâncias. Primeiro, para objeto de grande vulto. E aqui qualquer objeto, bem serviço de engenharia e obras. Segundo, para regime de execução, e aqui é para serviços de engenharia e obras, vocês já viram, né? Que é o regime de execução de contratação integrada. E terceiro, também regime de execução, serviços de engenharia e obras, de contratação semi-integrada. É legal falar de quando a matriz de risco é obrigatória, porque me fez lembrar que eu esqueci. Pera, Alessandra, programa de integridade também é obrigatório em qualquer circunstância, apenas para objetos de grande vulto, tá bom? Então, aproveito aqui, me fez essa lembrança. Tanto a matriz de risco é obrigatória nessas 3 hipóteses, quanto o compliance na de grande vulto, tá bom? As outras, então, eu não preciso de matriz de risco, não é obrigatório. Mas e se eu quiser colocar? Pode colocar? Pode colocar. Só não pode esquecer que o custo daquela proposta, obviamente, se está trazendo para o particular riscos na execução futura do meu objeto, ele vai embutir esse valor dentro do valor da proposta comercial dele, tá bom? Isso é absolutamente legítimo, óbvio, tá? A única condição de que ele não obrigatoriamente vai trazer esse valor para dentro da proposta comercial dele, é se aquele objeto determinado exigir ou permitir seguros obrigatórios. E aí, aqui, bom, aqui são 2 coisas. Geralmente não vai trazer o reflexo no valor, geralmente, tá? Eu não estou dizendo que é sempre, né? Geralmente não vai trazer reflexo lá no valor da proposta comercial dele, e até talvez, se não trouxer, ele vai até preferir contratar seguro externo, seguro para determinados riscos. E a outra hipótese é que quando nós estivermos diante de objetos que autorizam a contratação de seguros, ainda que seguros obrigatórios, aqui a lei é interessante, ela diz que passa a ser preferencialmente esse risco do particular. Não, mas espera, será que eu estou entendendo certo? Então, a administração pública também assume riscos? Sim, essa alocação de riscos, a lei deixa claro que deve ser muito bem definido no edital de quem é de quem. Então, peraí, Alessandra, você falou que o compliance é uma obrigação do particular, certo? Certo. E a alocação de riscos não é do particular? Não. Ah, é a administração que precisa colocar dentro do seu edital? Sim. Por quê? Porque a alocação de riscos é uma cláusula contratual. E uma coisa muito interessante é que, então, para que ter essa cláusula contratual? Vai me dar trabalho. Para evitar, mitigar, minimizar, afastar, se possível até, a hipótese de reequilíbrios econômicos, financeiros, principalmente se eu estiver diante de um objeto previsível, né? Que aquela alteração do meu objeto seja absolutamente previsível. O que não é previsível, inclusive aqui para a contratação integrada e semi-integrada, a imprevisibilidade aí até autoriza a hipótese de não ficar absorvido nas cláusulas de matriz de risco, e justamente pela absoluta imprevisibilidade.
e aqui em serviços de engenharia e obras, a gente tem muito essa imprevisibilidade, a lei até prevê isso, quando tem incidência ou de alteração unilateral da administração pública, é totalmente imprevisível, e que a administração precisou fazer essa alteração unilateral, ou quando tiver alguma incidência de carga tributária dentro dos insumos ou dentro, né, dos materiais, dos serviços daquele objeto realizado pelo contratado, tá bom? Outros dois pontos também bem importantes em risco lá na lei é que ela diz que inclusive na contratação direta, tá bom? Então, não anulou aqui, não é só porque eu estou numa contratação decorrente de um processo de licitação, nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, ou seja, de contratação direta, eu também posso prever a análise de riscos, tá bom? Então, a gente não pode esquecer isso. E por último, com relação ao fiscal, o fiscal de contrato, e aí qualquer contrato, hein, pessoal? Decorrente de licitação, de contratação direta, de como for, tá bom? Ele deve, né, informar, né, sempre quando houver riscos e quais foram as mitigações, as prevenções para que esse risco não ocorresse. Então, o fiscal de contrato também deve estar bem atento a isso. Agora, então, por último, engraçado, né, fazer por último, eu vou trazer aqui o conceito da lei. O conceito de risco está lá no artigo 6º também. Ele, aliás, o risco ele é referenciado lá dentro do projeto básico também, no conceito de projeto básico. E ele é lembrado também, agora, acabei de lembrar aqui na fase preparatória, lá no planejamento. Então, ele já vem desde então sendo programado pela administração pública. Não saiu a cláusula contratual no meio de nada, não, tá bom? Olha o que diz lá o artigo 6º, né? Uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes, tá vendo? Imprevisíveis, tá bom? A contratação. Qual é o conteúdo? Traz aqui 3, ó. Possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, ele meio que repete aqui, né, que possam causar aí impacto nesse equilíbrio econômico-financeiro, e outras duas, obrigações de resultado. Essa obrigação de resultado é quando o particular ele tem autorização pela administração para inovar na execução do objeto. Então precisa ficar bem claro aqui como que vai ser já é transferido para ele também esse risco e precisa nessa inovação ele trazer como que ele vai prevenir, como que ele vai suportar eventual risco aqui. E também nas obrigações de meio, que aqui não tem nenhuma liberalidade do contrato, o termo de referência, perdão, aqui o projeto básico feito pela administração já traz todas as alocações de riscos necessários de quem é de quem, né? Deixa bem claro aqui a consolidação dos riscos, tá bom? É isso, pessoal, matriz de risco e compliance, programa de integridade, sem grandes novidades, né? Bora lá terminar os nossos estudos aqui da nossa aula 6.